gente tem que começar a perceber e chamar a atenção é quando aquilo fica desproporcional. Quando o choro é excessivo, quando eu tenho, por exemplo, uma reação a uma regra excessiva, quando esse sentimento ele fica muito exacerbado, muito exagerado, quando eu começo a fabricar um sintoma de uma forma desproporcional àquele resultado. E ele pede para poder guardar, pede para poder organizar aquele ambiente depois, aí chuta, eu não vou guardar ou não vou fazer isso. E é claro que a gente percebe que essa geração é a geração que guarda mais dificuldades com relação a isso. A gente está os pais estão muito perdidos com relação às coisas que estão acontecendo. Nós vivemos numa geração onde as coisas eram mais lineares, as coisas eram mais de uma questão de uma obediência um pouco mais fechada, né? Claro que com outros prejuízos também, né? Mas a gente tinha isso um pouco mais linear. É claro que os pais hoje tentando buscar essa relação afetiva com os filhos, essa relação de proximidade, de amizade, de bem-estar com os filhos, gerando um ambiente feliz, né? Um ambiente bom, muitas vezes eles passam por cima de alguns desenvolvimentos de regra que são necessários. Importante é que quando os pais precisam estar atentos com essas mudanças, né, precisam estar atentos com relação a esse padrão, se isso for realmente muito desproporcional na entrada principalmente da adolescência em diante. Porque se eu não fizer um ajuste disso nesse momento, eu vou levar isso para uma vida adulta, eu vou levar isso para uma relação disfuncional, eu vou levar isso para dentro da minha adolescência, eu vou levar isso para dentro da minha juventude, eu vou repetir um pouco desse modelo. Como ela estava falando, que interessante, né? Ela estava dentro do ambiente depois de um cursinho, já se preparando mesmo para o movimento de vida adulta, vida universitária, e ainda hipersensível, né? Com pouca resistência, aquele estímulo pequeno que dava, ela já tinha uma hiperreação àquilo. Então, assim, não tem como medir, não tem como mensurar isso. Cada pessoa desenvolve isso de uma maneira particular e diferente a partir da família, a partir da educação, a partir da ética, a partir do ambiente onde viveu, o ambiente onde cresceu. Mas não tem... E a partir da própria estrutura psíquica que ela tem. Então, quando a gente percebe essa necessidade de ajuda, o compartilhar isso e receber um atendimento terapêutico, receber um apoio, ajuda muito a nivelar isso. Thalita, nós estamos extremamente emocionais hoje em dia, extremamente emocionais, extremamente afetivos hoje em dia. Isso é um problema. A gente não pode levar tudo para as áreas emocionais, a gente não pode levar todas as nossas questões para a área somente do sentimento. É muito importante a gente falar sobre isso, é muito importante a gente perceber que a gente tem dificuldades muito importantes com relação a se expressar e reagir apenas de uma forma emocional, porque fica superficial e eu não vou resolver o problema. Eu preciso transformar o pensamento, eu preciso mudar a minha maneira de perceber e a minha maneira de enxergar isso. Aí sim eu vou ter uma formação mais eficiente para, inclusive, controlar de uma forma muito mais eficiente as minhas próprias emoções e sentimentos. A gente, às vezes, de geração em geração, ouviu muito uma frase comum, né? Ouça o seu coração. Tem algumas frases que dão um pouco essa referência e a gente precisa encontrar esse equilíbrio, né, Guilherme? Das emoções, do pensamento, da razão. Sim, sim. Tem alguns autores falando muito sobre isso hoje, né? Tem uma turma que a gente até estuda, né, com o pessoal de um grupo que tem aqui, que tem no mundo, né, e tem falado sobre um tema chamado revolução afetiva, né, o pessoal do Labri, que a gente faz parte, tem muito material disponível na internet sobre isso, e é um tema que a gente tem percebido que foi pensado algumas décadas atrás, mas ele está em evidência muito hoje. Como é que a gente tem que olhar isso com atenção? Como é que você pode colocar até uma questão importante com relação a definir leis, definir estatutos, definir normas a partir de sentimentos, a partir do que eu sinto. Aquilo que eu sinto não pode definir quem eu sou, porque isso é muito volátil. É muito, né, como a pessoa da filosofia do Zygmunt Bauman falava sobre a sociedade líquida, essa coisa que é tênue, que ela não se firma, não é algo sólido. Inconstante, né? É inconstante. Então eu não posso firmar a minha existência, o meu sentido de vida, as minhas próprias decisões em cima do sentimento e do afeto. Só que isso está acontecendo muito. Ou seja, existe, por exemplo, quando a gente vai falar de casamento, como é que a gente pode basear o casamento só na questão do afeto e do sentimento? E vai por água abaixo. A gente tem que ajudar a desconstruir, por exemplo, às vezes uma ilusão romântica que existiu e que foi plantada.
Então a gente tem que ajudar no processo de desconstruir essa ideia e colocar no lugar um aspecto não só hiperracional, mas um aspecto de pensar criticamente que aquilo que eu sinto apenas não pode definir para que rumo que eu vou. E isso hoje é uma coisa extremamente comum. Então a gente muda de igreja, a gente muda de trabalho de acordo com o que eu sinto, com o que eu estou demandando a partir dessa própria emoção. Então a gente tem que conversar sobre isso, dizer mais sobre isso, ensinar sobre isso e ajudar as pessoas a ter essa compreensão. Eu acho que vale a pena a gente entrar também agora um pouquinho na questão da fé, porque a fé também precisa passar pelo crivo racional, né? A fé racional ela não é apenas uma fé intelectual, mas eu acho que converge muito nisso que a gente está falando do equilíbrio, porque ela vai partir ali do pressuposto também que ela não é uma coisa só da emoção, não é o que você está sentindo naquele momento, mas daquilo que você crê, né? A gente passa por uma percepção de entrega, de adoração, daquilo que você crê. A gente precisa ser renovado na nossa mente para ter essa mentalidade, para a partir disso não ser movido só por aquilo que a gente está sentindo. Você contou aqui no início da sua história a respeito de um momento que você se encontrou em relação à sua fé. Como é que foi para você? Então, a minha família era católica e eu ia só por causa do meu pai, só para agradar ele. Mas aí, depois de um tempo, em contato também com a internet, a gente acaba pesquisando bastante. Depois de ter assistido alguns documentários, eu fui desconstruindo a minha fé, que já era quase nula. Mas aí eu cheguei ao ponto de, primeiro, agnóstica, primeiro aceitava até a existência de Deus e depois, mais radicalmente, a que Deus não existia. E aí foi até mais difícil em casa, porque eu também confrontava meus pais e tentava derrubar o que eles acreditavam. E para mim, a fé não fazia sentido, porque eu já estava desconstruindo a sociedade, então nada mais fazia sentido. Nem a fé, nem a igreja, nada disso. Então, o lugar que eu fui parar foi do ateísmo, Só que aí acabou que hoje eu entendo que eu estava totalmente perdida, que Deus é extremamente real. E até isso é importante, falar para as pessoas que Deus ele não se ofende em você estudar sobre a fé. A teologia mostra o quão real Deus é. A depressão, o quadro de depressão, é comum a pessoa perder totalmente assim, o sentido da vida, da sua existência, do propósito, de trabalhar, de uma vida em família, em sociedade? Ali perde o senso de tudo, num quadro depressivo, muitas vezes. Tem uns níveis, tem depressões mais leves, mais moderadas, graves, tem pessoas que se mantêm ativas, mas é uma coisa mais interna, mais um sofrimento, enquanto outras têm mais uma perda de desempenho. O desempenho despenca, mas às vezes não sofrem tanto. Na maioria das vezes os dois, o desempenho cai e vem o sofrimento, nessa forma maior, essa coisa toda. E atrapalha a parte da religião, atrapalha a parte do desempenho na vida como um todo, até dessa questão de Deus, dessa questão por que isso está acontecendo, por que eu sinto o que sinto, por que eu tenho o que tenho, se Deus é tão bom, por que isso acontece comigo? Não sei se teve alguma influência desses grupos, desses grupos de WhatsApp, de Facebook, você tinha esses debates lá com eles. Na verdade tinha. Só que eu fui a pessoa a levar isso, porque eles continuaram acreditando, mas eu fui além, Eu realmente parei de acreditar. Então, quando eu olho, porque depois de um tempo, eu achava que eu tinha sido a pessoa que tinha sido mais influenciada, e eu fui, só que pro grupo fui eu que levei esse pensamento. E teve uma pessoa importante que trouxe essa ideia de novo para você, que te fez repensar
Teve alguém que fez esse contato com você e te ajudou a pensar de forma diferente? Então, foi um pouco difícil, eu vejo até o agir do Senhor através disso, porque eu não gostava de jeito nenhum de igreja evangélica, eu era totalmente avessa, então eu nunca pensava que se um dia eu fosse procurar uma religião, seria através de uma igreja evangélica. Inclusive, quando eu estava muito ruim, eu até tentei algumas religiões mais orientais, só que eu não considerava de jeito nenhum uma igreja evangélica. Mas aí a minha cabeleireira, que na época eu estava destruindo meu cabelo também, mas a minha cabeleireira, ela era cristã e ela começou, né, a conversar comigo, contar uns testemunhos. E aí ela foi e perguntou para minha mãe se podia me trazer no culto fé, até na época que foi. A minha mãe falou assim, podia. E eu vim de curiosidade. Eu falei assim, não, tá bom, vou ver o que acontece lá. Só que aí quando eu tava vindo, eu senti uma urgência de chegar rápido. E aí eu lembro que a gente desceu bem pra frente de onde a gente deveria descer. Eu tava de salto e eu fui correndo. Eu subi as escadas da Lagoinha correndo, porque eu precisava chegar lá rápido. Assim, mãe, corre. Mas até subindo eu tava assim, mãe, se falar disso, eu vou embora. E eu imagino que Deus estava até rindo da minha cara. Tipo, você não sabe do que você tá falando. Porque foi entrar lá e a pregação foi toda sobre a minha vida. E no final eu me converti e o Senhor me restaurou completamente. Isso foi em que ano? Foi no final de 2017, em dezembro. Dezembro de 2017. O destruir o cabelo que você falou era uma forma também de automutilação, de autodesvalorização, uma forma... Você tinha um problema assim, com a sua autoimagem, que você ficava tentando rever isso, também era? Então, uns anos pra trás, tinha um garoto, que eu gostava muito desse garoto, eu idealizava, e aí eu usei ele como uma âncora também. Aí ele tinha brincado um dia, se você for ruiva, eu namoro com você. Aí eu me convenci, eu descobri isso pouco tempo atrás, que eu queria ficar ruiva. E aí eu comecei nessa busca. Só que aí deu errado algumas vezes, aí eu descolori meu cabelo inteiro e eu ficava inquieta, eu tinha que conseguir chegar naquele tom de cabelo daquele jeito exato. E aí já, 2 anos, 3 anos depois, eu consegui chegar no tom de cabelo exato. E aí eu tava até olhando nas fotos, né, antigas do meu celular, a próxima foto depois do dia que eu consegui chegar no cabelo, eu tava de carro indo para a primeira consulta psiquiátrica. E foi quando a coisa foi por água abaixo ainda, porque eu achava que não, quando eu conseguir meu cabelo desse jeito exato, vai estar perfeito, acabou o problema, mas não é bem assim. Essa necessidade de se encaixar no padrão do outro, de alguém para poder agradar. Você vê quando que a gente dispõe de uma energia enorme, muito mais para dar uma resposta para o outro do que para uma demanda nossa particular. É muito interessante a gente observar que a gente faz isso, claro, de uma maneira às vezes tão interessante quando ela fala, né? Quando você fala, eu só percebi isso depois, né? Quantas atitudes que a gente vai cometendo e que é muito mais uma resposta para o outro do que para a gente, e não é perceptível, não. Não fica uma coisa muito clara, não é tão consciente assim. E muitas vezes a resposta está sendo ocasionada por qual motivação? E tantas vezes eu não percebo. Se eu não parar para um processo mesmo para refletir, muitas vezes eu tenho uma ajuda que vai me ajudar a pensar com uma técnica mesmo específica, dentro de um ambiente adequado para eu ter essa crítica, ou de ter alguém que te aponta e fala assim, olha aqui, você está prestando atenção nisso que está acontecendo? Então, é muito interessante quando a gente dá conta de perceber a resposta, que são 2 respostas muito importantes para perguntas que a gente tem que alcançar algum dia. É para que eu estou fazendo isso e para quem? Eu preciso dar conta de responder isso. Então, para que eu estou fazendo isso? E para quem que eu estou fazendo isso? Quais são as suas respostas a essas perguntas? Vamos refletir um pouco mais sobre essa construção e desenvolvimento emocional no próximo episódio da série Você é um Bom Motivo para Viver.